Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento soprava forte naquela noite pelas ruas desertas de Charleston, em Carolina do Sul, varrendo folhas secas e, às vezes, levantando jornais abandonados nas calçadas. O ar estava carregado de umidade e sal, vindo do porto próximo. O céu, coberto de nuvens baixas, parecia pesar sobre toda a cidade, como uma ameaça silenciosa pairando sobre cabeças já cansadas. Os postes de luz plantados em intervalos irregulares lançavam uma luz amarelada e bruxuleante sobre o pavimento escorregadio. Cada poça refletia os cacos de lâmpadas apagadas como promessas quebradas. Carros passavam em alta velocidade sem diminuir a velocidade, carregando em seu rastro a indiferença gélida de uma cidade acostumada demais à pobreza. Na esquina da 7ª Avenida, onde antigos prédios industriais se erguiam lado a lado com motéis decadentes, uma figura frágil avançava lentamente, curvada sob o peso do vento, mas acima de tudo sob o peso do desespero. Uma jovem com o rosto cansado, as feições contraídas, os sapatos encharcados. Em seus braços, envolto em um cobertor velho, o menino dormia meio, alheio ao caos que acabará de tomar conta do mundo deles. O nome dela era Raquel Turner, ela tinha 26 anos. E no espaço de 3 dias perderá tudo, sua casa, sua estabilidade e seu rumo. A vida que ela tanto trabalhará para construir, apesar das dificuldades, ruíra como um castelo de cartas varrido por uma rajada de vento. Há apenas 3 dias ela ainda morava em uma pequena casa térrea em uma parte modesta da cidade, com o marido Brian e seu filho Liam, 8 meses de idade. Não era uma vida de luxo, mas era a vida deles. As manhãs muitas vezes começavam com o riso do bebê e um café morno compartilhado na varanda. Raquel ainda acreditava que, apesar das dívidas, apesar das discussões, apesar dos dias sombrios, o amor seria suficiente para consertar tudo. Mas Brian tinha mudado lentamente no início, depois violentamente. O homem gentil e atencioso com quem ela se casara aos 19 anos se deixará consumir pelo álcool, pelas dívidas, pelo jogo e, acima de tudo, pela própria raiva. Perderá o emprego em uma fábrica de autopeças. Agora passava os dias em bares e as noites jogando online, muitas vezes com o dinheiro do aluguel. Promessas se transformaram em gritos. Desculpas em ameaças. Então, certa noite em espancamentos. Naquela noite Raquel não gritou. Ela nem tinha mais forças. Sentada no piso frio da cozinha com um fio de sangue escorrendo do lábio cortado, ela olhou para o filho, que chorava no berço. Não era por ela que ela havia decidido ir embora. Era por ele, para que Liam não crescesse em um clima de medo e gritos, para que ele nunca visse o pai batendo na mãe, para que um dia ele tivesse uma ideia diferente do que era um homem. Então, num gesto quase mecânico, ela jogou algumas roupas em uma bolsa de ginástica, uma caixa de leite em pó, 2 mamadeiras, uma foto de sua mãe que morrera jovem demais. Então, sem dizer uma palavra, ela aconchegou Liam ao seu lado e cruzou a porta sem olhar para trás, sem deixar um bilhete. Sem nem saber para onde estava indo. Raquel não tinha para onde ir, seu olhar percorreu as ruas familiares de Charleston, mas nenhum lugar a chamava. Nenhum rosto lhe veio à mente. Ela estava sozinha, verdadeiramente sozinha. Sobremãe, uma mulher gentil porém desgastada, morrera de câncer fulminante quando Raquel tinha 20 anos. Ela a acompanhará em seu sofrimento até seu último suspiro, velando ao lado de sua cama, segurando sua mão mesmo quando ela não falava mais. Ela fora a última pessoa que a amara incondicionalmente. Filho ou pai ele nunca quis. Ele foi embora antes mesmo que ela aprendesse a dizer papai. Ela mal se lembrava do rosto dele. Algumas fotos desbotadas, um nome que sua mãe mencionou com amargura, nada mais. Aos seus olhos, Raquel nunca existiu. E amigos sim, ela tinha. Amigos do ensino médio, colegas do shopping onde ela havia trabalhado por um breve período. Mas quando Brian começou a mudar, a isolar Raquel, a distanciá-la de qualquer apoio externo sob o pretexto de proteger o relacionamento deles, eles desapareceram, um por um. Alguns por cansaço, outros por ignorância, outros ainda por não terem compreendido os silêncios, os cancelamentos, os hematomas pintados. Solidão. Raquel a conhecia. Ela tinha se acostumado com aquilo como se acostuma com uma dor crônica. Mas aquela noite parada sob a chuva fina, com uma criança nos braços, as roupas úmidas, os pés congelando nos tênis encharcados, ela descobriu um novo medo. Um medo primitivo, visceral, o de não sobreviver. Não para ela, mas para Liam. Ela olhava para as janelas iluminadas dos prédios como se estivesse olhando para outro mundo, pessoas aquecidas, talvez rindo, comendo.
reclamando de coisas sem importância. Ela nem sabia onde dormiria em uma hora. Ela caminhou por um longo tempo, com Liam encolhido contra ela, até que encontrou uma lavanderia 24 horas. O lugar estava vazio, iluminado por lâmpadas fluorescentes fracas que zumbiam levemente. O ar cheirava a detergente barato, misturado a um odor de mofo. Ela se sentou em uma cadeira de plástico azul perto de uma secadora ligada, sem roupa para lavar dentro. Sentia-se invisível. Ninguém lhe perguntava o que ela estava fazendo ali. Isso era bom. Ela embalou Liam gentilmente, esperando que ele conseguisse dormir um pouco. Mas ele chorava, inconsolável. Estava com fome, cansado. Sentia a angústia da mãe em cada batida do seu coração. Raquel tentou dar-lhe a mamadeira. Restavam apenas alguns mililitros de leite morno e diluído. Ela começou a chorar junto com ele, exausta, esgotada, incapaz de acalmar o próprio filho. Tentou dormir um pouco, com a cabeça encostada na parede, mas o chão frio e a ansiedade a impediram. Ficou acordada a noite toda, com a mente em alerta, com medo de que alguém entrasse e os expulsasse. No dia seguinte, ela passou o dia vagando pela cidade, evitando olhares e perguntas. Trocou a fralda de Liam em um banco, limpou-o com alguns lenços umedecidos que sobraram e sussurrou canções para distraí-lo. Não comeu nada. Guardou o que lhe restava do dinheiro para o leite do filho. Quando a noite chegou, ela se aproximou de um hospital municipal. Ela entrou silenciosamente no saguão, fingindo estar esperando alguém. Sentou-se no corredor, ao lado de uma máquina de venda automática vazia e abraçou Liam. Quando uma enfermeira passou, ela deu um sorriso fraco e disse: "Ah, meu primo está em observação. Chego em casa logo." A enfermeira sentiu cansada e seguiu em frente. Raquel passou a noite lá. As luzes fluorescentes nunca se apagavam. Os anúncios no alto-falante, os passos rápidos das enfermeiras, o choro dos pacientes tornavam o sono impossível. Mas era melhor do que lá fora. Havia calor. Era um teto. Era o suficiente. O terceiro dia Raquel não passava de uma figura oscilante na agitação da cidade. Suas pernas mal a sustentavam. Cada passo era doloroso. Suas costas queimavam de carregar Liam por horas, e seu braço direito, adormecido, quase se recusava a segurar. Seu estômago, vazio por muito tempo, doía e sua visão às vezes ficava turva. Mas o que mais a esgotava não era o cansaço físico. Era isso, cansaço profundo, esse sentimento de ser um fardo inútil em um mundo que não a queria. Ela vagava sem rumo, arrastando os pés pelas calçadas ensolaradas. O contraste entre o calor do dia e o frio da alma quase a deixava enjoada. Então, na curva de uma rua, seu olhar caiu sobre uma velha igreja batista em tijolo vermelho, erguido entre dois edifícios modernos. Um edifício modesto, mas sólido, com uma simples cruz de madeira no frontão e um painel no qual estava inscrito: "Todos são bem-vindos aqui. Deus não rejeita ninguém." Raquel parou. Ficou ali parada por um momento, olhando para as palavras. Seu coração batia forte, como se algo dentro dela estivesse respondendo pela primeira vez em dias. Então, sem pensar, ela subiu lentamente os 3 degraus, arrastando os pés, e quase desabou no último, sentando-se esgotado, com as costas curvadas, Liam contra ela. Ela não tinha mais energia para lutar, nada mais com que lutar. Apenas a presença daquele pequeno ser caloroso em seus braços, a única coisa ainda viva em seu mundo despedaçado. Um rasgar solitário deslizou por sua bochecha suja, e ela fechou os olhos, rezando silenciosamente. Não por um milagre. Só por não morrer aqui, nestes degraus, em total indiferença. Foi então que a porta da igreja se abriu lentamente com um leve rangido. Um homem saiu. Era alto, vestia um terno sóbrio, o cabelo grisalho bem penteado, um livro de orações na mão. Seu nome era Reverendo Charles Morgan, um pastor negro na casa dos 50 anos, com uma voz calma e olhos cheios daquela rara gentileza que se reconhece à primeira vista. Ele se preparava para fechar a igreja após as orações matinais quando viu esta figura sentada ao sol, frágil e curvada, segurando uma criança como quem se agarra ao último galho antes de cair. Ele parou de repente, imediatamente atingido por aquela cena dolorosa. "Senhorita, você está bem?" Ele perguntou com uma voz calma, gentil, quase paternal. Raquel ergueu os olhos lentamente. Suas feições estavam tensas, o rosto marcado pela fome, pelo medo e pela vergonha. Seus lábios tremiam, mas nenhuma palavra saía. Ela sentiu fracamente, como se mentir fosse mais fácil do que dizer a verdade. Mas seus olhos estavam gritando um pânico surdo, uma angústia nua e crua. Charles viu tudo em um segundo. Ele também viu Liam, envolto num cobertor sujo, as pálpebras pesadas, as bochechas encovadas.
Viu as roupas amassadas, as mãos trêmulas, a aparente magreza da mãe. E ele entendeu. Não há necessidade de discursos. Não há necessidade de fazer centenas de perguntas. Então, suavemente, sem movimentos bruscos, ele se ajoelhou na frente dela, na altura dela. Entre. Por favor, entre. Você e seu filho não estão mais sozinhos. Nós vamos ajudar vocês. Raquel não respondeu de imediato. Por um instante ficou imóvel, como se tivesse ouvido mal. Então, com um movimento tímido e incerto, assentiu e se levantou, cambaleante. O ministro estendeu a mão para apoiá-la no cotovelo, mas ela não o segurou, ainda não. A desconfiança ainda estava lá, sutil e viva. Mas ela seguiu em frente. Ela cruzou a porta da igreja em silêncio. Pela primeira vez em 3 dias, ela entrou em algum lugar sem ser expulso. A igreja não pregou apenas o amor ao próximo. Ela colocou isso em prática atrás do edifício principal. Acessível por um pequeno beco lateral ladeado por roseiras mal conservadas, havia um abrigo para mulheres em perigo discreto, mas acolhedor. Pouca gente falava disso na mídia, mas no bairro quem precisava sabia que o Refúgio Morgan, como era chamado, era um refúgio de paz. Depois de 2 semanas, Raquel concordou em dar um passeio no pequeno jardim atrás da igreja. Ângela se juntou a ela. Sentaram-se em um banco de madeira de frente para as roseiras ligeiramente murchas. Você não precisa falar, disse Ângela. Mas se algum dia sentir necessidade, eu estou aqui. E nunca vou te julgar. Raquel olhou para baixo. Permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então, suavemente, quase sussurrando, ela respondeu. Ele me bateu na frente do Liam. As palavras saíram, como um fio sendo lentamente puxado de uma costura frágil. E uma vez que esse fio foi solto, todo o resto seguiu. Medos, o culpa, o insultos, o noite chorando sozinho, os momentos de vergonha, as promessas quebradas, o amor desfigurado. Ângela ouvia sem nunca interromper. Ela pegava a mão de Raquel quando as palavras cessavam, chorava com ela quando os silêncios se tornavam pesados demais. Nos dias seguintes, Raquel concordou em se encontrar um psicólogo voluntário, gentil e paciente, especializado em traumas relacionados à violência doméstica. As sessões foram exaustivas, mas libertadoras. Raquel também escreveu cartas que nunca enviou para Brian, para sua mãe, para si mesma quando era mais jovem. Ela começou a manter um diário, conversando com as outras mulheres do centro, ouvindo-as, reconhecendo-se em suas histórias. Ângela o ajudou a iniciar o processo legal. Proteção emergencial, guarda exclusiva de Liam e perdão de dívidas de contas conjuntas. Ela também o auxiliou com os procedimentos para obter moradia temporária e assistência financeira. Cada passo era difícil. Cada papelada que eu tinha que preencher trazia de volta o medo da rejeição. Mas Raquel estava seguindo em frente. Passo a passo. Ela havia encontrado algo precioso, sua dignidade. O centro era liderado por Angela Morgan, filha única do pastor Charles. Uma mulher na casa dos 30, com um rosto doce e olhos claros, que usava jeans surrados, tênis e um distintivo no pescoço. Ela havia estudado serviço social na Universidade de Colômbia, mas recusou ofertas de grandes ONGs para voltar para sua cidade natal e fazer a diferença onde seu coração batia mais forte. Angela não era do tipo que fazia 1000 perguntas assim que uma mulher destruída chegava. Ela sabia ouvir, sabia esperar. Quando Raquel entrou pela porta do abrigo, Ângela entendeu imediatamente. Silêncio. Olhos baixos. Gestos hesitantes. O olhar de quem se desculpa por existir. Ângela já tinha visto isso com muita frequência para estar enganada. Então, sem pedir que ela lhe contasse tudo, ela o acolheu como uma irmã que não via há muito tempo. Bem-vinda ao lar, Raquel. Aqui, você não precisa provar nada. Você está segura. Raquel foi acomodada em um pequeno quarto no final do corredor, com uma cama de solteiro, lençóis limpos, um berço de madeira, uma mesa de cabeceira e um pequeno abajur que emitia uma luz aconchegante. Havia um chuveiro ao lado com toalhas macias, sabonete, shampoo e um roupão limpo. O banho quente foi um momento quase surreal para Raquel. Ela ficou sentada na água por vários minutos, com os olhos fechados e a testa pressionada contra os joelhos. A água lentamente lavou a sujeira, o suor, mas também as memórias. Nem todas, é claro. Mas pela primeira vez em 3 dias ela não tremia. Não precisava fugir. Trouxeram-lhe algumas roupas limpas, um suéter de algodão macio, calças de moletom, um par de meias quentes. Ela se sentiu quase humana novamente. Deu a Liam leite fresco, preparado na pequena cozinha comunitária. O bebê, no entanto, se acalmou. Seu sono ficou mais longo, seu choro menos frequente. Mas Raquel permaneceu fechado para o mundo. Ela falava pouco.
Passava longas horas sentada à janela, olhando para o céu ou embalando Liam em um movimento lento, quase hipnótico. Quando um voluntário falava com ela, ela sorria fracamente, mas respondia apenas com monossílabos. Ela não confiava em ninguém. Ainda não. Ela dormia mal, acordava assustada à noite, como se ouvisse a voz de Brian, o vidro se estilhaçando, os gritos. Escondia o celular desligado no fundo de uma gaveta, como se ele ainda pudesse traí-la. Recusava consultas médicas. Recusava a própria ideia de falar sobre tudo isso. Ela estava apenas cantando. Canções de ninar para Liam em voz baixa. Canções que sua mãe costumava cantar para ele. Era sua única língua, sua única prece. Angela não forçou nada. Ela estava contente por estar ali. Todos os dias ela entrava no quarto com uma xícara de chá quente, um bilhetinho e um sorriso. E lentamente, quase imperceptivelmente, o coração de Raquel começou a se abrir. 3 meses se passaram desde aquela noite em que Raquel atravessou as portas do abrigo, com os braços vazios de esperança, mas cheios de seu filho. E ela tinha intercâmbio. Não foi uma mudança dramática. Não do tipo que você vê nos filmes. Foi uma mudança profunda, discreta, mas sólida. Todas as manhãs, ela se levantava com um motivo. Liam. Mas também com ela mesma. Sua própria dignidade. Sua própria reconstrução. Ela havia encontrado um emprego de meio período na biblioteca comunitária do bairro, um lugar tranquilo, banhado pela luz, onde ela separava livros infantis, arrumava as estantes e às vezes aconselhava os leitores. Nas primeiras semanas ela manteve a cabeça baixa, mas aos poucos começou a olhar para cima, a sorrir, a sentir que ainda tinha algo a oferecer. Ela também participou ativamente de reuniões de apoio organizados semanalmente no abrigo. Não mais como uma simples ouvinte, mas às vezes como aquela que estendia a mão aos recém-chegados. Sua história se tornará uma âncora para aqueles que não conseguiam mais enxergar uma saída. Ela não tinha mais vergonha de se manifestar. E quando outras mulheres choravam, ela não dizia, vai ficar tudo bem, mas sim, eu estive lá e ainda estou de pé. Ao mesmo tempo, ela estava seguindo um treinamento para se tornar um assistente de creche, encorajada por Angela. Ela queria entender, ajudar, proteger. Queria criar em torno das crianças esse casulo que ela não tinha, que queria oferecer a Liam e aos outros. Liam, por outro lado, havia reencontrado o riso. Ele balbuciou, agarrou-se às pernas dela e adormeceu encostado nela sem pesadelos. Ele havia engordado e suas bochechas estavam inchadas. Ele respirava paz. Raquel frequentemente o observava dormir, com a garganta apertada, grata por ter escapado a tempo, por ter quebrado o ciclo. Então um dia, quando ela estava terminando seu turno na biblioteca, o telefone dele tocou. Um número desconhecido. Ela hesitou, depois atendeu. Raquel? Sou eu. Brian. A voz dela. Aquela voz. Era diferente. Menos segura. Quebrada até. Ele estava chorando. Ele falou rapidamente entre soluços. Ele disse a ela que estava na desintoxicação por 6 semanas, em um centro na Colômbia. Que ele havia se juntado a um grupo de apoio. Que agora ele entendia o que tinha feito, que ele estava arrependido, que ele não estava pedindo nada, apenas uma chance de ver Liam. Para dizer a ela que a amava, que ele havia mudado. Raquel permaneceu silencioso. Com o telefone no ouvido, ela olhava pela janela. As árvores balançavam suavemente ao vento. Liam brincava no cantinho de leitura, com um bicho de pelúcia nas mãos. Ela não diz não. Ela também não diz sim. Ela não precisava responder imediatamente. Ela sabia agora que a cura não era uma promessa. Era um caminho, repleto de esforços, contratempos e verdadeira força de vontade. Ela não vivia mais com medo. E acima de tudo, ela não esperou mais permissão para escolher o que era bom para ela. Ela desligou delicadamente. Uma lágrima caiu, mas não era de tristeza. Era de liberdade. Poucos meses depois, durante uma cerimônia realizada na igreja, Angela convidou Raquel para falar diante da assembleia do abrigo, os moradores, os voluntários, os paroquianos e alguns antigos moradores que vieram testemunhar sua própria redenção. Raquel, vestida com um vestido simples com os cabelos presos num coque modesto, tinha Liam sentado em seu colo. Ele se remexeu um pouco, brincando com o microfone. Ela o acalmou com um gesto gentil e então olhou para a sala. Dezenas de olhos a observavam. E pela primeira vez ela não olhou para baixo. Ela respirou fundo e falou. Há 1 ano, eu estava na rua, com meu filho nos braços. Eu não sabia para onde ir. Eu estava envergonhada. Eu estava quebrada. Invisível. Eu pensei que ninguém jamais se importaria comigo. Um silêncio atento reinou na sala. Algumas mulheres já enxugavam as lágrimas. Mas naquele dia alguém me viu. Me viu de verdade.
Fui acolhido. Não me perguntaram o que eu tinha feito, nem por que eu estava onde estava. Simplesmente me deram uma mão. E por causa disso consegui me segurar, me lavar, descansar, reconhecer meu próprio reflexo. Ela olhou para Liam, que a encarava inocentemente, e então continuou. Hoje estou de pé. Não porque eu era forte, mas porque as pessoas me amavam incondicionalmente, porque acreditaram em mim quando eu mesma já não acreditava mais. E agora, quero fazer o mesmo. Por outra mulher em algum lugar que se acha inútil. Quero dizer a ela, você não está sozinha. Você é digna de amor. Você pode se curar. E aplausos estrondosos explodiu. A assembleia se levantou, com o coração pesado e o rosto molhado de lágrimas. Ângela, comovida, apertou a mão do pai sentado ao seu lado e sussurrou em seu ouvido. Viu? Ela vai mudar o mundo. Do seu jeito. Uma mulher de cada vez. Raquel não tinha esquecido de tudo. A dor ainda existia, às vezes espreitando em algum canto de sua mente. Mas não governava mais sua vida. Ela entendeu que nas profundezas da escuridão mais densa poderia haver uma luz. Não a luz de um milagre, mas a de um olhar benevolente, de um gesto silencioso, de uma mão estendida. E sob esta luz, Raquel havia se reconstruído. Não como antes. Melhorar.